Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você que nos assiste e nos acompanha, seja bem-vindo. Você está no canal B de Cefé, Escola Bíblica à Distância. Você sabe quais são as características de ter uma vida plena? A obra que Jesus consumou no Calvário reatou nosso relacionamento e comunhão com o Pai. Por isso, ouvir a voz de Deus e confiar nele é imprescindível. Outro dia eu estava lendo e me deparei com um pensamento do poeta e mestre espiritual persa do século XIII, Rumi de Bhakti, que viveu entre 1207 e 1273. Ele disse o seguinte: talvez você esteja buscando nos galhos o que só encontra nas raízes. O que você está procurando já é o lugar no qual você está à procura. A inspiração que você procura já está dentro de você. Fique em silêncio e escute. Como eu disse, Jesus fez uma obra fenomenal, tremenda no Calvário, reatando o nosso relacionamento com Deus. Por isso, ouvir e confiar nele é imprescindível. No hebraico, o verbo batá também significa sentir-se seguro, estar confiante, estar despreocupado. Não é por acaso que o profeta Jeremias afirma que o homem que confia no Senhor é feliz. Você vai encontrar isso lá em Jeremias 17, no verso 7 e 8. Nós somos chamados a confiar e entregar todo o nosso entendimento, nossa força, nossa vontade, desejos e capacidades. Não uma busca meramente emocional ou oscilante, ou seja, viver de altos e baixos. Somos chamados a uma consagração total da nossa razão, da nossa emoção, sentimento, do nosso corpo como completo. Estabelecendo o senhorio de Jesus em nossas vidas, ou seja, vivendo uma vida plena. Eu quero convidar você a ler comigo Colossenses capítulo 2, versículo 6 a 10. Vamos lá? Olha o que diz o texto. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Muitos cristãos não têm uma compreensão adequada dos princípios essenciais para um empoderamento total. É vital entender que após a nossa decisão de confiar a nossa vida a Jesus, é necessário continuar a crescer. Para tanto, é imprescindível negar-se e tomar a sua cruz. Diga-se, ações que só são possíveis através da fé em Jesus e não por a nossa própria força humana. O apóstolo João escreveu que com as nossas próprias forças não podemos fazer nada. É maravilhoso, então, perceber que negar-se e andar no poder de Deus são verdadeiramente possíveis por causa da sua graça. Apesar de nenhum de nós ser perfeito no nosso andar diário, podemos aprender a experimentar cada vez mais uma vida plena e vitoriosa. Vejamos algumas características fundamentais nessa nova relação em que nos leva a viver uma vida plena. A primeira verdade fundamental de uma vida plena é que nós somos nova criação nele. O Paulo, no verso 6, nos diz:
E agora, assim como vocês confiaram no Senhor Jesus Cristo como Salvador, ou seja, quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida, esse é o princípio, é o começo da nossa vida em Cristo. Quando nascemos de novo em Cristo, nos tornamos assim uma nova criação, completamente nova, com uma nova identidade. Em Colossenses capítulo 3, versículo 10, Paulo diz: e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nossa identidade principal como cristãos foi restabelecida e recebemos o poder de sermos filhos de Deus. No novo nascimento, vamos de mortos em transgressão e pecados para vivificados nele. Nossa vida vivida é dada pelo Espírito, que agora habita em nós, não dependendo da nossa própria justiça, entende? Nem do nosso próprio desempenho. É um presente, é uma dádiva de Deus, que nos dá pela sua graça, através de Jesus Cristo. Efésios 2, 8 e 9, olha o que diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Você entende? Em Jesus, Deus perdoa completamente todos os nossos pecados e acredita a justiça perfeita dele em nossa conta. Romanos 4, 5. Somos de fato, então, novas criaturas em Jesus Cristo. Mas a segunda verdade fundamental de uma vida plena é que nós somos convidados a viver nele. Paulo continua na sua carta e diz: vivam em união com ele. A verdade mais crucial para a nossa vitória é estar em Cristo. Resumindo, já que Cristo foi crucificado por nossos pecados e passamos a estar nele, desta forma, através do novo nascimento, a sua morte e a sua vida ressurreta são consideradas nossas também. E nós estamos vivos para Deus. Por isso, a sua vitória, a sua justiça é imputada ou é creditada a nós, pela graça, através da fé. O apóstolo Paulo nos diz: todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Você entendeu? Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem, a quem Deus acredita justiça independentemente das obras. Romanos 4, 5 e 6. Na verdade, Jesus é o único que foi capaz de perfeitamente negar-se e morrer pelos pecados dos outros, do meu e do seu pecado. Devido ao fato dele ter sido crucificado por nossos pecados, seu sacrifício perfeito e a sua ressurreição se tornam reais para aqueles que nascem de novo. Entendeu? Tanto para mim quanto para você que me assiste. Como estamos nele, tudo que ele fez agora está ativo em nós, pela graça de Deus. Cristo habita em nós, logo a sua vida é nossa. Desta forma, a razão de nossa existência é a de dar continuidade à sua obra e sermos produtivos, ou seja, darmos fruto. Veja, ser um cristão sem um senso de missão não é ser igreja. O ato de estar nele é a base para se continuar a sua obra e para dar frutos. E diga-se passagem, muitos frutos. Porém, a terceira verdade fundamental de uma vida plena é que nós somos convidados a receber a sua força. Paulo, no verso 7, diz: cuidem de continuar a crescer no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na verdade. Paulo está nos convidando a continuar a crescer e confiar em Jesus a nossa própria vida. Assim como nós demos o primeiro passo, agora precisamos diariamente continuar confiando, continuar crescendo. Pela graça, através de Jesus,
habita em nós o Espírito Santo e por isso ele se torna a nossa força. O cristão, após a sua primeira decisão, deve continuar seguindo a Jesus e crescendo nele, dia após dia. Você deve fazer ou deve viver cada vez mais, arraigando-se, edificando, fortalecendo a sua fé. Pois, ao receber Jesus como Salvador, fomos considerados pela fé mortos para os nossos pecados e vivos para Deus. Se lembra? Agora, nós temos nele força para, podemos dizer, nesta mesma prontidão, possamos continuar crescendo. Você deve, então, procurar aprender continuamente da sua vida, dos seus ensinamentos. Saiba que Jesus deseja guiá-lo e ajudá-lo a cada dia nos seus problemas. Assim como a nossa salvação é pela graça, através da fé, nosso crescimento e nossa rendição diárias também só são possíveis por causa dessa mesma graça. Ao aprender a confiar em Jesus e a submeter-se ao seu senhorio, nós crescemos e o seu poder se torna cada vez mais real em nossa própria vida, ou na vida diária. Com Jesus habitando em nós, nos tornamos fortes. Por isso podemos negar, abandonar o pecado e andar em vitória. Ele também nos dá a capacidade de sermos obedientes a Deus. Mas ainda quero citar uma quarta verdade, uma quarta realidade, característica. Nós somos convidados a viver em plenitude. No verso 10, Paulo continua e afirma: portanto, quando vocês têm Cristo, tem tudo, e você tem a plenitude de Deus por meio da sua união com Cristo. Olha o que ele diz: vocês têm tudo e vocês têm a plenitude. Perceba que não há um substituto para Cristo e que nele temos tudo o que precisamos. Recebemos a plenitude nele, temos uma posição maravilhosa em Cristo. A união com Cristo somente é suficiente, pois ele é o cabeça de todas as autoridades. Elas nada podem acrescentar à santidade ou à redenção. Na verdade, as obras da carne, o eu e o velho homem, ou seja, a nossa velha natureza pecaminosa, aquela anterior ao recebimento de Cristo, perdeu muito do seu poder sobre nós, pois em nós agora age uma nova natureza. Apesar do pecado ainda ser uma possibilidade, e lembre-se, ainda o é, porque apesar da obra de Cristo ser perfeita, ela ainda não está completa. Isto requer uma escolha contínua. Sabedores que em Jesus temos tudo o que precisamos para o crescimento. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 7, verso 1, dizendo: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Na essência, devemos escolher diariamente negar o velho homem e adotar uma nova vida em Cristo, rejeitando as velhas ações e os antigos pensamentos. A Bíblia nos convida: pensai nas coisas do alto e não daquelas que são da terra. Necessitamos entregar cada área de nossa vida a Jesus. Através da direção do Espírito Santo, sem dúvida, seremos melhores e viveremos uma vida plena. Embora Deus não exija perfeição, e isso é uma verdade, Deus não quer perfeitos, apesar de Ele estar nos aperfeiçoando, Ele requer honestidade e rendição sincera. Eu ainda quero destacar o que Paulo diz no verso 7. O texto diz assim: deixem que as raízes de vocês se aprofundem e nele extraiam dele a nutrição. João Ferreira de Almeida, a edição revista e corrigida, vai dizer: arraigados e edificados nele e confirmados na fé.
Paulo utiliza no original duas metáforas: arraigados e edificados. A primeira é que estamos arraigados. Ela está no tempo passado, ou seja, é um fato completo. Mas a segunda, que é estar edificado, ela está no tempo presente, dando a entender um processo contínuo de construção e desenvolvimento. Conta-se a história de um fazendeiro que tinha um pomar num vale cheio de pomares. É certo que em determinada época do ano a seca sempre acontecia, mas em um determinado ano essa seca foi mais intensa do que os anos anteriores. Contudo, a árvore daquele fazendeiro estavam verdes e com mais frutos do que as outras ao redor. As árvores dos outros fazendeiros estavam com uma coloração marrom, enquanto as dele ainda estavam verdes. Os fazendeiros então se reuniram certo dia para perguntar qual é o segredo. Por que as suas árvores ainda continuam verdes? Por que elas produzem muito fruto? Aquele fazendeiro respondeu o seguinte: as minhas árvores conseguem passar mais de 4 semanas sem água. Sabe, quando elas eram jovens, costumava não regá-las, para que as suas raízes fossem forçadas a ir mais fundo para encontrar água. Assim, enquanto as outras, ou seja, as suas árvores, estão morrendo, as minhas estão bebendo de uma fonte muito mais profunda. Eu não sei se você consegue compreender essa ilustração, mas eu concluo afirmando que no nosso relacionamento com Deus, precisamos sempre estar buscando crescer a cada dia e ter as nossas vidas arraigadas nele. Isso permite que nele cresçamos, recebendo tudo aquilo que é necessário. Desta forma, quanto mais agimos assim, podemos garantir nutrição, vida, força e vigor, até mesmo nos períodos de dificuldades, nos períodos de seca, podemos assim dizer, nos períodos de mais sombrios que possamos passar, e também sermos capazes de repudiar todo o falso ensino. Por isso, e aí segue um conselho para você, precisamos cavar, estender as nossas raízes, ou seja, aprofundar o nosso conhecimento, nosso relacionamento com aquele que é Senhor e Salvador, indo o mais fundo possível, para que quando vier a seca, quando vier os problemas, quando chegarem as dificuldades, possamos beber do rio de água viva, de uma água mais profunda, de uma fonte de água viva que o Senhor tem para nós. Que seja assim a nossa caminhada, certos que os nutrientes, ou todos os nutrientes indispensáveis para o equilíbrio, para o crescimento, vêm de Deus, por meio de Jesus Cristo. Antes de encerrar, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, a deixar um like, a fazer um comentário, a acionar o sininho aqui embaixo. Isso é muito simples, é rápido. Ajude-nos na divulgação desse canal, né? Compartilhe com os seus contatos no WhatsApp. Enfim, nos ajude a promover esse canal, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo possa estar sobre você e a vida da sua família. Fique na paz. Deus te abençoe.